a sensação de impotência. A sensação de acordar achando que você não dá conta da vida, não dá conta daquele dia, não dá conta de ser um ser humano nesse planeta Terra. Essa sensação, que visita muita gente, ela é aprendida. E da mesma forma que a gente pode aprender, a gente também pode desaprender. A gente pode desaprender o desamparo. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo e eu vou dar algumas estratégias práticas para você aumentar a sensação de que você consegue dar conta da vida. Se você gosta dessas ideias, fica por aqui. Oi pessoal, eu sou o Nilbert e eu venho de uma longa lista familiar de pessoas depressivas, pessimistas e que não tiveram assim muito talento para a felicidade. Meus parentes que me perdoem. Então eu não aprendi em casa como faz para ser mais feliz. Mas quando eu tinha 30 anos, eu resolvi que o drama parava ali. Eu ia trabalhar para ser bom para mim mesmo e para trabalhar pela felicidade, pelo bem-estar. Então eu divido aqui as coisas que eu tenho aprendido nessa jornada. Hoje eu quero continuar a falar sobre desamparo aprendido, que é aquela sensação de impotência com relação à vida que a gente tem depois que passa por situações muito difíceis sobre as quais a gente não tem controle. Gente, esse vídeo aqui complementa o meu vídeo anterior que fala sobre desamparo aprendido. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, assista. E se você está numa situação de depressão, está numa situação de ansiedade extrema, se você está agarrado aí pelo trauma, procura um apoio. Liga para o Centro de Valorização da Vida, 188, procura uma terapia, procura um psiquiatra, tem no posto de saúde, em muitos postos de saúde. Não vai vivendo só de YouTube, tá? Eu sou só uma pessoa aqui na internet que está tentando ser mais uma voz te encorajando e trazendo informações da psicologia. Então vamos lá, vamos continuar com o vídeo. Quando a gente vive num estado de desamparo aprendido, mesmo quando chega um momento que a gente pode mudar a situação, a gente acredita que não pode mudar e não faz nada. A gente é passivo, a gente não toma atitude, a gente sofre com muita ansiedade, mas também com a sensação depressiva de que não dá para melhorar aquele aspecto da nossa vida. Às vezes esse desamparo se expande e toma toda a vida. Acontece isso muito quando a gente está com depressão ou no caso de estresse pós-traumático. Mas outras vezes esse desamparo se concentra em algumas situações. Eu acredito que o melhor jeito de lidar com o desamparo aprendido é focar em algumas poucas situações e aí ir mudando e consertando aos poucos cada uma. Então vamos lá, vamos conversar sobre como voltar a acreditar que a vida pode melhorar, que a gente pode melhorar a nossa própria vida. Vamos lá. De onde é que vem essa ideia de que a gente não pode mudar a nossa vida? Como eu mostrei no último vídeo, o Martin Seligman, um dos maiores pesquisadores da psicologia do século XX, fala sobre isso e estudou o assunto. Ele falou que o desamparo aprendido vem das nossas generalizações. Ele vem de um pessimismo aprendido. A gente atribui às situações ruins causas que são pervasivas, ou seja, totalmente abrangentes, causas que são permanentes, ou seja, que não ficaram só ali naquele momento do tempo, mas que são para a vida toda, e causas que são pessoais, ou seja, não é a situação, sou eu. Então o caminho é desafiar essas crenças. O que a gente julga permanente, a gente pode trabalhar para começar a avaliar como uma coisa temporária. O que a gente julga pervasivo, abrangente, a gente pode tentar olhar como se fosse uma coisa específica. E o que a gente atribui à nossa própria pessoa, a um julgamento pessoal, a gente pode tentar entender que pode ser uma coisa, pode muito bem ser uma coisa externa. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Imagina o seguinte, Fernando, ele nasceu em setembro. Quer dizer que durante os primeiros anos da escola, ele era um dos mais jovens. E na infância, as pessoas crescem. E na infância isso faz muita diferença, principalmente na educação física. Fernando gosta de jogar bola, mas na educação física na escola, na educação física com os meninos do clube que ele vai, Fernando é um perna de pau. Ele está sempre para trás, porque ele não tem o desenvolvimento físico, o desenvolvimento motor dos meninos que são mais velhos que ele. Fernando nunca pensou em
atribuir isso a uma coisa temporal. Então, o Fernando cresce acreditando que ele é ruim de esportes. Ele acredita que ele não tem talento para futebol, para esporte nenhum. Ele foca em outras coisas, ele foca no estudo, foca em tocar violão, foca em ser um cara engraçado. Mas aí ele vai ao médico e o médico fala: cara, você precisa se exercitar. Você está estressado, você está engordando, você precisa se exercitar, é por isso que está com essa dor nas costas. Fernando resolve começar na academia, começar num grupo de corrida, dar um jeito de se exercitar. E aí já começa a vir aquela apreensão, aquela sensação de que vai ser difícil, vai ser ruim. E aí ele vai lá na academia no primeiro dia e aqueles aparelhos são muito difíceis de entender, ele faz o exercício errado, o professor nem olha, ele se lesiona um pouco e ele sente uma derrota. Ele vai correr, o pessoal do grupo de corrida dá 2 voltas, ele está dando a primeira ainda. Fernando se sente derrotado e decidiu que não vai fazer exercício coisa nenhuma. Então o Fernando está pegando alguns fatos, como eu ficava para trás no futebol, na queimada, no vôlei na escola, e está generalizando. Eu não tenho condição de ser uma pessoa que se exercita. Eu não dou conta de vôlei, eu não dou conta de futebol, eu não dou conta de academia, eu não dou conta de musculação. Eu não sou uma pessoa que se exercita, eu não sou atlético, eu não tenho capacidade de me exercitar. E os meus resultados vão ser ruins. Como era na infância, os meus resultados vão ser ruins agora na vida adulta. Às vezes a gente nem percebe, mas são essas crenças que estão na nossa cabeça e a gente nem notou. Elas estão aí pesando, dificultando que a gente vá atrás do que a gente acha importante. Um trabalho, e isso é um trabalho feito na terapia, é começar a questionar as causas que a gente atribui às coisas. Então, poxa, eu corri e fiquei cansado. Na minha cabeça, eu acho que é porque eu não sou atlético. Mas será que eu sou ruim em 8.000 esportes? A enciclopédia do esporte diz que existem 8.000 esportes catalogados no mundo. Será que eu sou ruim em todos eles? Será que não tem um esporte em que eu possa ter sucesso? Ou então, será que eu sou ruim sempre? Ou eu fui ruim só hoje? Você questionar se você é ruim em todos eles, você está questionando a abrangência da sua crença. Será que eu sou ruim na corrida? Ou será que eu sou ruim em 8.000 esportes? Você também pode questionar a temporalidade. Será que eu realmente sou ruim? Ou será que eu fui ruim no primeiro dia? Ou será que eu fui ruim quando eu estava na escola? Será que eu fui ruim porque nesse momento da minha vida que eu estou começando a praticar esportes? E também dá para questionar a pessoalidade da crença. Será que o problema sou eu ou foi a situação? Foi o professor de educação física que não me deu uma atenção especial ali? Ou foi o fato de eu ter nascido em setembro e ter sempre sempre disputado com crianças maiores, mais fortes que eu? Que inclusive, se você olhar por esse lado, na verdade é uma vantagem, né? Quem começou disputando com crianças mais fortes, quando chega à vida adulta, vai ter uma vantagem porque treinou mais. Olha que interessante. Quando a gente começa a questionar essas crenças, a causa do nosso infortúnio e atribuir crenças mais temporais, mais específicas, mais externas, a gente limita a sensação de desamparo. Limita tanto que pode ficar talvez só naquela situação do passado ou só em uma área da vida. O desamparo não toma toda a nossa vida. E isso tira um peso das costas. Esse trabalho é muito bem feito na terapia cognitivo-comportamental, em outras linhas de terapia, mas você já pode fazer na tua casa. Melhor do que a gente trabalhar mentalmente é a gente procurar evidências concretas de que a gente pode mudar a nossa situação. Então, uma sugestão é você fazer uma coisa em 10 minutos, coloca um timer no teu celular, em 10 minutos, e tenta fazer uma coisa que vai de acordo com os teus objetivos. Imagina que sua casa está um caos e você se entende como um tremendo bagunceiro. Você acha que está fora da sua capacidade de organização organizar sua casa. E tudo ao seu redor sugere isso, as pessoas até falam isso para você. Pega um timer, coloca 10 minutos e vai organizar um cantinho da sua casa. Pode ser sua mesa de trabalho, pode ser a pia, um pedaço da pia da cozinha, pode ser uma gaveta.
Depois de 10 minutos, você vai ter ali uma evidência concreta de que você pode melhorar a sua vida. E aí você vai ter mais energia para melhorar a sua vida em outros aspectos também. Vai ter um pouquinho mais de energia para mudar essa situação difícil que você está. Então, se você não consegue se exercitar, põe o sapato. No outro dia, põe o sapato e dá uma volta no quarteirão. No outro dia, dá uma volta e meia. Você já vai ter uma evidência no teu cérebro que você conseguiu fazer alguma coisa. Se você sonha em escrever um blog e não consegue escrever nada, escreve uma linha, escreve 2 parágrafos, faz o mínimo que você conseguir, isso já vai ser um degrau para você ir escrevendo cada vez mais. Se você não cuida da higiene pessoal, se sua aparência está desgastada, se você está mal, lava o rosto hoje. Amanhã lava o rosto e escova os dentes. Depois, encomenda aí pela internet um creme de cabelo, um shampoo, e aos poucos você vai criando evidências de que você é capaz de se cuidar sim. Isso vale para todos os hábitos. E depois de você ter feito, aprecie aquilo. Por mais que você sinta que é muito pouco, não é. Você está saindo do desamparo aprendido. Lembra do vídeo que mostra o efeito que o desamparo aprendido tem no nosso cérebro? Você está combatendo uma coisa muito forte e você está melhorando a sua vida 1% por dia. Então aprecia, fala em voz alta o que você fez. Poxa, eu dei uma volta no quarteirão, eu coloquei uma moedinha nesse cofrinho da saúde. Eu me limpei mais hoje, eu coloquei uma moedinha nesse cofrinho do cuidado pessoal. Poxa, eu escrevi 1 minuto hoje, eu coloquei uma moedinha nesse cofrinho que é um blog, que é um livro, que é postagens no LinkedIn. Só faz e aproveita a sensação de ter conquistado uma coisa bem pequena. Uma outra coisa que você pode fazer, e aí vale a pena fazer com papel e caneta, é aprender o otimismo. Do mesmo jeito que a gente aprende a ficar desamparado, mesmo em situações que a gente pode mudar a nossa situação, a gente pode aprender a ter esperança, a ter fé na gente mesmo, fé na nossa capacidade de melhorar um pouco a nossa vida. Aí você vai fazer o exercício oposto. Você vai pegar coisas boas na sua vida e atribuir para eles causas permanentes, abrangentes e pessoais. Pensa numa coisa boa, que... Vou dizer uma coisa boa aí que muita gente não consegue. Pagar as contas em dia. Imagina que você não atrasou suas contas aí no último ano, não atrasou muito. Então você pode atribuir isso a uma causa permanente. Eu sou uma pessoa que se importa com as minhas contas. Eu sou uma pessoa diligente. Eu desenvolvi um sistema para não me perder nas minhas contas. Imagina que você conseguiu dar uma volta no quarteirão por 3 dias. Você pode atribuir a isso uma causa abrangente, uma causa pessoal. Olha, eu sou uma pessoa que se exercita. Eu sou uma pessoa que está buscando melhorar 1% ao dia. Eu vivo numa cidade que me permite dar voltas no quarteirão. Eu estou criando um hábito. E aí isso aumenta a temporalidade. Eu estou criando o hábito de me exercitar. É uma coisa meio assimétrica, né? Para as coisas ruins, a gente atribui causas temporárias, causas restritas, específicas, causas externas. E para as coisas boas, a gente atribui causas permanentes, abrangentes, pessoais. Talvez não seja cientificamente a explicação melhor para aquele fato da sua realidade. Mas é um jeito de pensar que vai te fazer bem e que vai preservar a sua sanidade. E na verdade, muita gente tende a ser pessimista, tende a ser irracionalmente pessimista, tende a encontrar explicações pessimistas para fatores da vida. Então você pode estar muito bem contrabalanceando essa tendência. E aí é importante a gente criar o hábito de se desafiar um pouco. A gente sai um pouquinho do conforto para se desafiar. Então, por exemplo, se você não consegue acordar cedo, chega sempre atrasado no trabalho, já começa o dia estressado, você pode criar o desafio de começar a dormir um pouco mais cedo. Depois que você estabeleceu isso, você está dormindo mais cedo, pode criar o desafio de tentar melhorar o teu sono, colocar uma cortina blackout, fazer um exercício durante o dia. Depois que você fez isso, pode criar o desafio de acordar um pouquinho mais cedo ainda para se exercitar. Dar uma volta no quarteirão. Depois 2, depois 3. Depois, quem sabe, ir numa academia uma vez por semana.
E aí você vai criando um círculo virtuoso. Do mesmo jeito que dá para a gente criar um círculo vicioso no desamparo aprendido, com o otimismo aprendido, a gente pode criar círculos virtuosos para a nossa vida. E é isso que eu desejo para você, um círculo virtuoso na tua vida. Eu acredito muito nisso, eu acredito em você porque você é um ser humano, dentro da tua cabeça tem um pedaço de matéria mais complexo do universo e você pode aprender não só a ficar desesperado, mas a aprender também a ser mais feliz, a melhorar, a lidar com situações dificílimas. E é isso que eu desejo para você. Um beijo e curte meu canal para garantir o leite das crianças. Tchau, tchau!